Opinião do Meio-Dia hoje vai conversar com a psicóloga Elaine Reis e a psicóloga Nayara Santos. A doutora Elaine é psicóloga clínica especialista em psicologia organizacional e do trabalho. E a doutora Nayara Santos é psicóloga clínica, avaliação e reabilitação cognitiva. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Opinião do Meio-Dia. Um dos principais fatos da presença hoje é com relação aí ao mini curso de comunicação alternativa que elas estarão realizando na cidade de Araras. A primeira pergunta, né, acho que fica aí para quem quiser responder das duas para iniciar aí, né, que as duas, o que seria comunicação alternativa? Do que se trata? Bom, a comunicação, né, ela é tida hoje em dia como uma forma mesmo de oralização, como a gente fala, como a gente entende o outro, né? Porém, a gente encontra alguns indivíduos que por lesões cerebrais ou por alguma própria dificuldade, né, ele tem dificuldade na fala. E aí a gente entende o que é a comunicação alternativa. Ela vem para auxiliar esse indivíduo com dificuldade de fala a se expressar. Né? Quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa pensar tudo em expressão de sentimento, em expressão de necessidades fisiológicas, né? De necessidades pessoais. E essa comunicação alternativa, ela vem para dar suporte, para dar um auxílio a esse indivíduo que tem dificuldade na oralização, na fala. Elaine, especificamente do minicurso, né? O que está trazendo vocês, né, para se unirem, para realizarem isso, né, para tratar desse assunto específico? Tá, eu e a Nayara, a gente se encontrou eu fui monitora dela na época da faculdade e foi interessante porque a gente começou esse trabalho numa clínica escola de fisioterapia. E, na verdade, a gente foi vendo as dificuldades das pessoas que ali estavam em relação à comunicação. Então, a gente não tinha como identificar se a pessoa tinha uma dor, se ela precisava expressar algum sentimento no sentido de até falar para alguém que gostava dela, né? Não tinha como você propiciar alguma diversão para essas pessoas. E aí a gente pensou, poxa, tem que ter um jeito de se comunicar com essas pessoas. Que não só você aprender Libras, deve ter outra forma, né? Até porque tinha muita gente que não tinha esse treino em Libras. E aí a gente pesquisando na internet, a gente achou um filme, que na época é um pouco antigo, mas é bacana a história dele, que chama O Escafandro e a Borboleta, que falava sobre síndrome do encarceramento. Então, a pessoa no filme sofreu um AVE e aí ele ficou com essa síndrome e não conseguia se comunicar, ficava preso dentro do próprio corpo. E aí no filme eles testaram algumas formas de comunicação alternativa e a gente foi testar em um dos pacientes e deu certo. E aí as nossas pesquisas foram além e a gente achou vários programas de comunicação alternativa. Então a gente usou programas como Red Mouse, que a pessoa interage com o computador sem precisar de movimentos. O DOSVox, que é um vocalizador, é para deficiente visual, então ele converte o que a gente usa no computador em voz para o deficiente visual ter o acesso que a gente tem. O Vox for How, algumas pranchas de comunicação, então as pranchas você apresenta para a pessoa algumas coisas para ela poder responder e tal. E aí isso deu tão certo que aí a gente começou a levar para congressos, a gente começou a fazer o treinamento da própria equipe da fisioterapia, levamos também para os familiares, porque é um trabalho importante, pouco divulgado e que exige tempo e paciência, porque você vai ter que trabalhar com o paciente, ensinar a ele todos os recursos e normalmente a família tem que estar assistindo, porque quando ele chegar em casa ele vai precisar desses recursos para ele poder se comunicar com os familiares. E a gente estendeu isso não no sentido de só pedir algo, né? Então, quer ir no banheiro? Sim e não. Não, a gente conta histórias, a gente conseguiu fazer livros em relação a isso. Então, ficou bem amplo o trabalho e isso foi passando para as equipes que foram entrando na clínica, né? Passando para eles foram passando esse treinamento para outras e até hoje isso ainda existe na clínica de fisioterapia. Nayara, com essa informação, né, você acha que a qualidade de vida melhora? Sim, há uma total interferência, né, na qualidade de vida do paciente que consegue expressar aquilo que ele está desejando, aquilo que ele está sentindo, né? É uma forma de autonomia e independência. Né? Porque quando a gente entende um paciente com paralisia cerebral, um paciente que teve um acidente cerebral vascular, o conhecido como derrame, né? E esse paciente ele tem essa perda da fala, ele se sente preso dentro de si.
né? Como no filme O Escafandro e a Borboleta, que é um paciente que ele está preso e ele só consegue pensar, mas ninguém consegue entendê-lo. Né? Então, melhora a qualidade de vida, no sentido de que ele se torna autônomo, independente para suas escolhas. Né? Ele não vai ser mais sugestionado por família ou por outros profissionais que entendam. Eu sei que isso é melhor para você. Não, ele vai ter a capacidade de falar o que é melhor ou não para ele. E, no caso, né, como funciona o processo de reabilitação desse paciente? No caso da reabilitação, a gente trabalhava sempre em grupo, né? Na verdade, a equipe era multiprofissional. Então, a gente tinha enfermeiros, fisioterapeutas e o pessoal da psicologia. Então, era feita uma avaliação cognitiva, porque a gente precisava ver se o cognitivo desse paciente estava preservado para a gente poder atuar com a ferramenta certa para ele, tá? Além disso, a gente trabalhava junto com o pessoal da fisioterapia, para que eles pudessem ver a necessidade daquele paciente que a gente estava treinando ali, aquelas habilidades, para que eles pudessem se interagir com eles também. E a gente sempre visava a necessidade de cada um. Não dava para usar, por exemplo, um instrumento uma tecnologia, né, de alternativa para um que não soubesse usar um computador, por exemplo. Né, a gente dava todo o treinamento, mas se a pessoa era totalmente leiga em relação ao computador, ia ser mais difícil para ela. Então, se a gente colocava a prancha, né, de comunicação com as respostas, às vezes um simples movimento de pinça que o paciente tivesse, que desse para ele segurar um laser, por exemplo, para ele nos apontar o que ele queria naquele momento, a gente já fazia esse processo com ele, esse treinamento com ele. Então, dependia muito da necessidade de cada um. Então, cada um era um caso específico e cada um a gente se dedicava ali a ele e a família dele de forma separada. Existe algum exemplo, né, de paciente que vocês viram, né, que estava nessa situação e melhorou? São vários, né? Tem na clínica e tem... Acho que a Ana pode dar um exemplo mais recente. Como trabalhando em clínica com a reabilitação cognitiva, né? E o processo de fala, ele faz parte do processo cognitivo, né? A gente entende o cognitivo como processamento de ideias, de falas, memórias. Então, isso tudo faz parte da linguagem. E aí, então, eu vou contar resumidamente um caso de uma paciente, né? 20 anos, ela teve meningite aos 17 para 18 anos, e a meningite afetou uma área, né, que ficou lesada, uma área cerebral. Deixa eu só interromper até para ajudar. Que nem no caso dessa moça, até os 17 anos ela era normal. Normal, andava, falava, normal, se relacionava. Então aí ela teve meningite, né, gerou uma sequela, uma lesão cerebral, numa área que a gente conhece como broca, né, que ela é responsável pela expressão da fala. E ela ficou com dificuldade nisso, de se expressar. Ela compreende tudo, mas é isso, né? Como no filme, ela ficou presa dentro de si. E aí a gente foi avaliando quais são os movimentos que essa paciente tem, né? Então, ela tem um movimento de pinça, que é esse movimento, né? Ela consegue segurar uma caneta com um laser, por exemplo, apertar o botão e mostrar para mim o sim ou não, né? Ela consegue mostrar para mim se ela quer ir ao banheiro, se ela quer ir tomar banho. Então, isso precisa ser usado na clínica, em casa, no ambiente que ela está inserida para sua reabilitação, como na clínica de fisioterapia, de fono, né? TO. Então, os profissionais, eles também têm que estar engajados para que todos falem uma mesma língua, né? Para que ela também não se sinta perdida e deslocalizada aonde ela faz esse tratamento. Então, a gente percebe uma melhora muito grande na qualidade de vida dela, né? Ela ainda está em fase de reabilitação, né? E isso para ela se tornou muito importante. Então, hoje em dia, o laser faz parte dela, né? Se ela for sair e ela não tiver o laser ou ela não tiver aquela prancha, né? Quando a gente fala em prancha de comunicação, a gente pode fazer essa prancha em casa, por meio de imagens que a gente pega lá na internet, ou se o paciente sabe ler, então a gente consegue escrever e ele consegue ter acesso a isso, né? Então, a gente precisa avaliar, conhecer quais são as capacidades do indivíduo e montar algo especificamente para ele, né? Porque nenhum indivíduo vai reagir da mesma forma. O Nayara ou Elaine, né? Quais as características principais dos pacientes ou alunos que poderão fazer uso dessa tecnologia, no caso? Tá. No caso dos pacientes, todo e qualquer paciente que for sequelado, que tiver algum problema de esclerose,
tanto lateral miotrófica quanto múltipla, que são, né, os tipos mais comuns, que eles vão perdendo os movimentos, então isso é bom para eles. Pessoas que sofreram acidentes, então a gente já teve jovens que sofreram um acidente de carro e aí perderam parte dos movimentos até a fala, e a gente trabalhou os programas usando tecnologia mesmo, para eles poderem se comunicar. Pessoas que têm sequelas de acidente vascular cerebral. Quanto aos profissionais, a gente estimula todos a usarem, porque em qualquer situação da nossa vida a gente pode lidar com alguém que tem esse tipo de necessidade. Então, assistentes sociais, pessoal da educação, as áreas da saúde todas, tanto que o curso a gente vai focar em todas as áreas. Porque você está numa escola, você pode se deparar com uma criança que talvez tenha tido, que nem teve um caso que eu atendi há um tempo, a mãe teve catapora ou foi rubéola, não lembrou certo, durante a gestação. Então a criança já nasceu com paralisia cerebral. Então a comunicação da criança se deu toda por meio de comunicação alternativa. Então, na escola pode se deparar com crianças assim, às vezes no ambiente de trabalho, por que não, né, tendo em vista a questão da inclusão. Então, é bem amplo o público que pode utilizar desses recursos. Atualmente, esse tipo de tratamento, ele vem crescendo, né? E também é atual, né? Porque isso não é muito tempo que vem tratando, que se preocupa com isso, né? Isso. A gente estava até discutindo isso antes de vir, né? Exatamente. A questão do quanto o assunto é importante e pouco divulgado, né? A gente teve até hoje 5 congressos de comunicação alternativa e eles acontecem em anos intercalados, não tem todo ano, porque não tem um público grande que precise ser atingido todo ano, porque é pouco divulgado. Você acha que esse tipo de tratamento, no caso, quando falta divulgação, você acha que esbarra também na situação econômica, o preço de um tratamento desse? Existe esse problema também ou não? A gente tem vários recursos quando a gente fala no trabalho de comunicação alternativa. Então, a gente tem recursos de alta tecnologia e recursos de baixa tecnologia. A de baixa tecnologia não é pior, não é melhor do que a de alta. Isso vai envolver, por exemplo, na baixa tecnologia, a prancha de comunicação. A gente consegue fazer por meio de imagens impressas, por meio mesmo da própria caligrafia. Então, a gente escreve, né? Isso a gente fala que é uma baixa tecnologia, não exige muitos recursos de softwares desenvolvidos para isso, né? Então, é uma baixa tecnologia. Já a alta, a gente encontra alguns softwares específicos que eles têm um valor, né? Então, se é uma família que consegue pagar, se é uma família que consegue desenvolver nessa questão econômica melhor, a gente consegue acessá-los. Se não, a gente também tem softwares gratuitos, como o HeadMouse, né, que ele vai dar acesso ao paciente, seja tetraplégico, né, com uma lesão mais grave, que ele vai conseguir movimentar a cabeça e usar o computador, né, ou recursos como o Vox for All, né, que ele é um recurso de prancha de comunicação, essa como a gente imprime, a gente pode ter no celular. Então, hoje em dia, aí pela Apple Store, ou até mesmo pelas aquelas lojinhas online, né, que a gente tem no Android, a gente consegue baixá-lo de uma forma gratuita. E lá a gente encontra respostas como sim ou não, respostas para necessidades fisiológicas, como estou com fome, quero ir ao banheiro, né? Então, tem recursos para todas as classes econômicas. 25 de abril de 2016, Opinião do Meio-Dia está conversando hoje com a psicóloga Elaine Reis e Nayara Santos. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Opinião do Meio-Dia conversa hoje com as psicólogas Elaine e Nayara, principalmente com relação ao mini curso de comunicação alternativa, que as duas são palestrantes e fazem parte, como já colocaram. O que será abordado no curso? Então, nesse curso, a gente dará uma introdução sobre o histórico da comunicação alternativa, tá? A gente falará um pouquinho de afasia, né? Que a gente encontra aí 2 tipos de afasia. Então, os afásicos são pessoas que têm dificuldade ou na expressão ou na compreensão da fala. A gente falará também sobre recursos da comunicação alternativa, desde a alta até a baixa tecnologia. E também faremos uma oficina com os participantes, né? A fim de promover uma vivência, né? Que eles consigam conduzir casos, que eles consigam tirar o máximo possível de aproveitamento desse curso. As tecnologias mais acessíveis a gente está levando para o curso. Então, eles na verem. verdade, eu adiantei a pergunta, né? E quem é o público-alvo desse curso?
Tá. O público-alvo a gente está contando com todos da área de educação, assistentes sociais, tá? Os fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos. Então vai abranger uma área muito grande aí, um público muito grande, porque a ideia é, para quando uma pessoa se deparar com alguém com algum tipo de dificuldade de comunicação, não tem problema, dá conta do recado, ir lá abordar da forma correta. A data do curso, o horário. O curso acontece agora, dia 14 de maio, das 14 às 17 horas, tá? Quem tiver interesse em se inscrever, depois a gente deixa o nosso contato aqui e vocês podem entrar em contato conosco para fazer a inscrição ou para tirar dúvidas e ter mais informações sobre o curso. Com relação a esse curso, né? É o primeiro curso que vocês estão realizando? Qual é a expectativa desse curso? Em relação à comunicação alternativa é o primeiro. Eu e a Nayara, a gente já faz palestras, a gente já chegou em algumas faculdades da aula. Curso é o primeiro. A ideia a gente está com uma expectativa boa, né? Por ser um tema novo, a gente espera que as pessoas passem a ter interesse por esse tema e quem sabe aí futuramente a gente não fazer uma segunda edição até voltado a esse mesmo tema, pela importância dele. No caso, né, vamos dizer que tem alguém que está nos assistindo, que tem algum familiar com esse problema, essa pessoa também poderá participar? Sim, até porque é importante que os familiares participem, porque é um treinamento para todo mundo, né? A gente vai ter vivências as quais, né, a gente espera que a gente tenha tempo para fazer isso também no curso, as quais as pessoas vão se colocar no lugar de quem está com uma certa deficiência. Então, os familiares podem ir, sim, é importante, principalmente os que têm dificuldade com o parente dentro de casa, às vezes, porque quando você convive com o familiar, o que acontece? Você, a partir de sons que ele emite, você consegue saber o que ele está querendo. E com essas pranchas, com toda essa tecnologia, você vai além disso, né? Você consegue propiciar para essa pessoa horas de lazer, que às vezes ela não tem. Fica muito naquela coisa regrada do banheiro, do dor sim ou não. Então, você começa a propiciar, além disso, horas de lazer, de contação de história, de piada, de música. Vocês falaram no início de um filme, né? Isso. E também esses dias passou um filme que não me lembro o nome agora, mas era de um senhor, né? E que teve ele precisava contratar alguém para cuidar, né? E ele vivia uma vida lá, largado, família, como se ele fosse, só tratava assim, na parte de limpeza e tal, da parte da higiene dele, né? E aí depois, durante o filme, a pessoa que foi cuidar dele, então levava ele, passeava e tal. Tem muito isso também, né? Porque a pessoa, de repente, será que ela fica com medo de estar fazendo alguma coisa que pode prejudicar a pessoa? A informação no cuidado com pacientes deficientes, seja por lesão congênita, né, que a pessoa nasce com a lesão, ou por uma lesão adquirida, que ela adquire no meio do desenvolvimento da sua vida, elas precisam ter informações sobre o que está acontecendo, né? Até mesmo o próprio paciente precisa entender o que está acontecendo com ele, para que ele encontre recursos para lidar com essa questão da sua deficiência, né? Então, os familiares, eles precisam estar junto, familiares e pessoas de referência. Né? Muitas vezes os amigos a gente traz também, são pessoas que fazem bem para aquele paciente, que fazem bem estando no convívio. Então é super importante que os familiares estejam juntos, que os amigos estejam juntos e que eles compreendam, né, tudo o que está acontecendo ali. E essa questão da pessoa de referência é importante, porque se não tiver essa pessoa de referência, sobrecarrega o cuidador. E aí o cuidador ele vai acabar achando que só ele vai poder fazer por aquela pessoa. E aí quando a gente tem uma pessoa de referência junto, tanto o próprio paciente ele vai se sentir seguro, tanto com o cuidador quanto com a pessoa que ele tiver de referência. Existe algum grau de dificuldade quando você disse, né, que às vezes a pessoa nasce com um problema, né, que a mãe adquiriu uma doença e a criança já nasceu com um problema. Isso. E daquela pessoa que de repente adquiriu o problema após, né, que nem a moça aí de 17 anos, que sofreu acidente. Qual é o grau? Tem algum grau de dificuldade ou os dois apresentam a mesma dificuldade? Tem uma dificuldade diferenciada, né? Quando a gente pensa numa criança que nasce em determinadas condições, ela vai crescer aprendendo a lidar com aquilo que ela já tem, né? Então, ela vai encontrar recursos para resolução de problema. Os pais, eles também já vão auxiliá-la diante das condições de evolução que ela tem.
né? Agora, quando a gente pensa numa pessoa adulta ou num jovem, num adolescente que adquire essa lesão, ele vai entrar em alguns estados que a gente pode até falar que é um luto, né? O luto a gente não sente só pela morte de alguém, mas por uma perda. Quando a gente perde algo funcional, seja a capacidade de andar, de falar, né? Muitas vezes a capacidade de ouvir. Então, quando a gente perde isso, a gente entra num processo de luto. E isso pode dificultar o processo de reabilitação. Então, o luto, ele vai acontecer na maioria dos casos, se não em todos. Então, a gente vai precisar auxiliar esse paciente a passar por esse luto e encontrar métodos de resolução para os seus problemas que vão aparecer, né? Então, por exemplo, o paciente ele está usando fralda nesse período. Então, como que ele pode reconhecer o corpo dele, né? Como que ele vai se olhar no espelho? Questão de autoestima. Como que ele vai estar indo para a escola, se ele é um paciente que vai, né? Está inserido. Então, como que ele vai? Como que ele vai lidar com a família? Se ele tem um filho, como que esse filho vai entender? Então, são processos distintos, né? Tudo isso que você acabou de dizer agora com relação a esse luto, esse relacionamento pai-filho, família, tudo isso tem a ver com a comunicação alternativa. Sim. Sim, principalmente depois que, quando a pessoa ela teve uma parte da vida dela normal, e aí de repente ela se depara com um problema desse. Então é muito mais difícil para a gente poder inserir a comunicação alternativa nessas pessoas, porque elas estão adaptadas a se comunicar como a gente. E aí de repente ela se vê numa situação a qual ela não consegue mais. Então tem todo esse trabalho psicológico antes da gente inserir algum programa para ele. Eu estava conversando antes da entrevista com relação a pessoas, né, que sofrem um acidente, que às vezes a pessoa acha que sofreu um acidente, ela ficou paralítica e tal, e ela acha que o problema é só aquele de locomoção. E, como vocês explicaram, tem o problema de voz, da comunicação e tal. Existem alguns casos que fica temporariamente sem nenhuma comunicação e a comunicação alternativa trabalhando, a pessoa volta de repente ao normal, uma porcentagem maior do que aquela que estava naquele momento? Eu já atendi um caso que não foi algo permanente, tá? Foi um jovem que sofreu um acidente de carro e ele ficou tetraplégico. Inicialmente ficou tetraplégico. E não tinha fala, não tinha movimento nenhum. Apenas o movimento da cabeça e dos olhos. E foi o suficiente para a gente colocar uma tecnologia aí de uso de internet, de rede social para ele, porque era jovem e a gente achava que ia ser algo que ia ser bom para ele. E aí, com o tempo, ele foi usando, a gente teve o treino, tudo, ele adquiriu as habilidades que precisavam, e aí, com o tempo, aquilo parece que foi um alívio para ele conseguir se comunicar com outras pessoas, fazer coisas sozinho, e até facilitou no tratamento dele com os fisioterapeutas, né? Então, hoje ele é paraplégico, mas ele tem o movimento dos braços de novo, está voltando a fala, embora ainda usa a tráqueo, mas ele já está voltando a falar, então foi um auxiliador, digamos assim, na recuperação dele. Isso, então, por exemplo, casos de pacientes traqueostomizados, né, que a gente encontra muito no ambiente da UTI ou dentro lá do hospital. Lá dentro a gente já pode começar o uso da comunicação alternativa. Então, com poucos recursos, com aquela lousa mágica que a gente compra, né, em lojas, a gente consegue, se o paciente sabe escrever e sabe ler, ele pode escrever se ele está sentindo dor, se ele está sentindo fome, né? Então, a tráqueo, ela pode ser uma lesão que vai estar ali. Ela vai ser temporária ou não, né? Mas aí, se esse paciente volta a se comunicar, ele vai fazer uso da comunicação alternativa por esse período, pelo período da internação, por exemplo. 25 de abril de 2016, nós estamos conversando com a psicóloga Elaine Reis e com a psicóloga Nayara Santos. O assunto é interessante, passou rápido, né? Gostaria a opinião do meio dia, agradece a presença de vocês e as considerações finais de falar, Elaine. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando esse curso, porque a gente acha que é um trabalho de extrema importância e que seria muito bacana que quanto mais pessoas participassem, melhor. Tá? Os contatos, as pessoas podem nos achar nas páginas no Face. Então, tá Elaine Reis e Nayara Santos, cada uma tem a sua, pode contatar por lá para saber. E assim, a nossa expectativa em relação ao curso é que seja um sucesso.
Nayara. A expectativa, né, vai junto com isso que a Elaine traz, então é que seja um sucesso, é que a gente consiga abranger o máximo possível da população, né, seja ela a população com uma graduação ou população mesmo que seja um familiar que venha até nós, né, que tire as suas dúvidas, que converse, que se comunique com a gente, né? A gente está aqui para auxiliar em tudo. Então, referente ao curso, as expectativas são as melhores possíveis. Aí o contato pode ser também, como a Elaine falou, pela página no Facebook, é Nayara dos Santos, psicóloga, né? E também depois lá vocês encontram contato telefônico, e-mail, endereço. O Opinião do Meio Dia agradece a presença de vocês. Então é no Facebook, Nayara dos Santos e Elaine Reis, psicólogas.